Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café. Os números são horrorosos, mas dá para enxergar evolução e principalmente o alento que eu tenho para começar a semana é ter ouvido a entrevista do técnico Ramon Dias e ele ter visto o mesmo jogo que nós vascaínos enxergamos. Porque a gente sempre via nas entrevistas os ex-treinadores, tanto Barbieri como o William Batista, vivendo em outro mundo. Eles enxergavam um jogo que ninguém enxergava, só eles. Pelo menos agora chegou alguém que tem o pé no chão e que olha o jogo igualzinho nós assistimos. Não são dois jogos, é apenas aquele jogo. Ramon Dias garantiu que o Vasco vai fechar contratações nessa semana, dentre elas o Sebastião Ferreira, atacante camisa 9, Paulinho que já chegou ao Rio de Janeiro, Praxedes e vem mais. O Vasco precisa trazer mais reforços. E a janela fecha no próximo dia 2, ou seja, se não fechar nessa semana, esquece. Vai dançar bonito num campeonato brasileiro, em que o Vasco tem o seu pior início da história do Campeonato Brasileiro. Apenas 9 pontos em 15 rodadas. Uma ainda vai ser realizada, que foi o jogo adiado com o América Mineiro. É o pior início do Vasco como mandante. Pior início do Vasco como mandante. 6 derrotas em 8 jogos. Estou até olhando aqui que eu anotei. 5 jogos sem fazer um gol em São Januário no Brasileiro. Maior número de derrotas nos pontos corridos. Informações do espião estatístico. A culpa é de quem entra em campo? A culpa era só de quem ficava à beira do campo? Ou a culpa maior é de quem contratou? Eu vou na última opção. Quem contratou não entende nada de futebol. Está mais do que provado. Ah, falta dinheiro. Pode faltar agora para fazer novas contratações. Mas para quem tinha 120 milhões para investir no futebol, montar um time que não tenha um meia, um cara que pense o jogo até hoje, em que libera 3 jogadores com a mesma função, que é o camisa 9, e não tem reposição ainda, apenas um, que é o Figueiredo, que termina o jogo cheio de jogadores da base dentro de campo. Que planejamento é esse? Que planejamento é esse do Vasco? Diretor executivo do Vasco, que lá atrás, quando consultado sobre um grande nome para o futebol, disse que o Vasco não teria dinheiro. Louco Bielsa, Marcelo Bielsa, trabalharia no Vasco nessa temporada se o Vasco investisse. Mas o Paulo Brax disse ao interlocutor que não, muito caro, não dá para o Vasco. Realmente, deu foi o Maurício Barbieri, deu foi trazer o William Batista da base para o profissional, deu fazer essa série de contratações, Maicon, Carabarral, Juan Cruz, que já foi embora, De Luca, Robson Bambu, Cocão, isso é que dá. Agora vem mais apostas. Praxedes, Paulinho, Serginho, mais apostas. O Vasco está podendo apostar. Um início de campeonato brasileiro ridículo. Ah, mas eu tenho a chance de mudar. Tem, porque quem comanda o Vasco, que não entende nada de futebol, quem está na 777 é outro desastre. É outro desastre. Fora a demora para fazer as operações. As vendas, que para serem concretizadas demoram muito tempo, e as compras também, porque passam pelos executivos da 777, que não conseguem dar sequência. Não sei se no momento que passam a informação os caras estão olhando para o Vasco, se estão tomando uma champanhe, se estão jogando um pôquer, se estão num cassino, não sei. Fumando um charuto, eu não sei. Porque a demora é inaceitável. E isso você conversa com quem é do meio. É isso. Todos os empresários com quem eu converso dizem exatamente isso. É impressionante o descaso com que o Vasco é tratado pela empresa que comprou o futebol. Agora, se ela não quer, só visa o lucro, alguém tem que avisar aos espertalhões da empresa, aos gênios, que com esses péssimos resultados, os seus ativos vão cada vez mais despencar. Já falei e repito, o Vasco tem elenco dentro de casa para compor o elenco. Como assim, Azevedo? Se você traz 4, 5 titulares,
4, 5 jogadores que hoje são titulares vêm para o banco. Figueiredo, Gabriel Peck, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. 2 jogadores. Orediano, 3. Esses são banco. Puma Rodrigues, aliás, um capítulo à parte. O que o Puma Rodrigues não está entregando no Vasco é um absurdo. Todos os adversários sabem disso, menos os nossos treinadores. Parece que o Ramon Dias agora identificou. Ele é da seleção uruguaia, reserva. Do Varela, reserva no Flamengo, já dispensado pelo Sampaoli. A seleção uruguaia tá feia coisa com o lateral direito. O nosso é uma avenida. É um convite. Venha, passe por aqui. Ontem na transmissão, o Rodrigo Xerife, que estreou aqui no nosso canal, um abraço para ele, nosso novo reforço, trouxe uma estatística tenebrosa. Em 15 rodadas, o Puma tem apenas 2 desarmes. Eu disse 2 desarmes para um lateral direito que faz o combate direto com o atacante. Por que ele não desarma? Porque ele é passado facilmente. Driblam ele com enorme facilidade. Foi assim contra o Botafogo. Ontem foi assim de novo. Os 2 gols nas costas dele. Já deu pro Puma, né? Bota no banquinho, senta no banquinho, boa composição de elenco. Não deu. Bota o Paulo Henrique. Não é nenhuma sumidade, mas tem que fechar a casinha. Precisa marcar. Agora, gostei da leitura de jogo do Ramon Dias? Sim. Taticamente, o Vasco teve muito mais presença. Um time muito mais agrupado, deixou de ser um bando como era. Medel deu uma outra configuração defensiva, uma outra leitura. Um jogador inteligente. Não é uma sumidade, mas é um jogador inteligente que vai fazer a diferença, vai fazer esse time correr, falou. Aliás, que não tire a abraçadeira dele de capitão. Por mais que o Léo ontem não tenha jogado por contusão, que não tire dele, porque ele fala. Léo é outro zagueiro que só joga no Vasco porque não tem um outro para jogar. Se o Vasco trouxesse 2 zagueiros, o Léo era banco. Ou ia para a esquerda, para o lugar do Piton. Que, aliás, não vai ao fundo. Por que o lateral do Vasco não vai ao fundo? No segundo tempo, o Puma foi ao fundo. O Vasco perdeu para o Atlético Paranaense porque, ao contrário dos adversários que não tem dó do Vasco, quem tem dó é instrumento musical, o Vasco vai no ataque e não faz. O Figueiredo teve pelo menos 2 chances quando o jogo estava 0-0, claras, que o Pedro Raul não teve ao longo dos seus 7 meses pelo Vasco. Perdeu. Os caras foram lá, pum, gol deles. Contra-ataque, pênalti infantil do Zé Vitor. Como é que o Vasco faz uma zaga da base? Cadê o Michael que foi contratado? Ficou no banco. Cadê o Bambu que foi contratado? Estava no banco. São essas contratações que estão na conta do diretor executivo Paulo Brax, que não sabe nada de futebol. Segundo consta, um bom advogado. Ou então desloca ele para o corpo jurídico. Para o futebol, esquece. Um fracasso. E o time em campo é reflexo dele, do Luiz Melo, que é o CEO, que demora a fazer a operação, do CFO, que é o Lúcio, que também demora a aprovar, e principalmente quem está acima desses caras todos são os executivos da 777, que não sabem nada de futebol. De dinheiro, tenho minhas dúvidas agora. Tenho muitas dúvidas. Bom, mais tarde nós vamos fazer uma live aqui no canal, tá? A partir das 7h30, para a gente debater esse momento do Vasco. É desesperador pelo que a gente está vendo, mas ontem foi um alento. Primeiro que o treinador viu o mesmo jogo que a gente viu. Algumas evoluções, sopros de evolução. E que essa semana seja decisiva para que jogadores importantes apareçam. Porque se deixar passar o jogo do Corinthians e contra o Grêmio não tivermos o time ideal, o jogo limite é o Grêmio dia 6, a janela fecha dia 2. Contra o Grêmio, o Vasco tem que ter o time ideal. Os 11 que vão começar jogando. E que vão seguir. Claro que teremos contusão, suspensão. Mas ainda vai chegar mais gente. Eu só duvido que a gente tenha os 11 ideais contra o Grêmio, porque com essa diretoria, é de chorar. Grande abraço, torcedor, e vamos juntos, sempre com o Fanático Vascaíno, deixando seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo. A gente dá aquela moral, porque aqui é o seu canal e aqui você tem voz, você fala. Abraço!